Quando a gente pensa em Dubai, o que vem à cabeça? Provavelmente segurança, muito luxo, aquela imagem de um futuro que já chegou. Só que essa ideia de um lugar quase intocável, sabe? Ela foi posta à prova de um jeito muito duro quando um conflito regional simplesmente apareceu nos céus da cidade, transformando aquele centro global num verdadeiro palco de guerra. Essas foram as palavras de um executivo polonês. Imagina só a cena. Ele estava lá num retiro corporativo, tudo tranquilo, ensolarado, e, de repente, o som da guerra. É um relato bem pessoal, mas que resume o choque que dezenas de milhares de pessoas sentiram naquele dia. Então, anota essa data, 11 de março de 2026. Foi nesse dia que Dubai, um dos lugares mais conectados do mundo, virou um alvo direto. Um conflito que parecia distante, coisa de noticiário, de repente, bateu na porta de todo mundo que estava lá, fossem turistas ou moradores. E isso mudou tudo. E a coisa toda aconteceu muito rápido, foi bem alarmante. Começou de manhã, com o primeiro impacto perto do aeroporto, que, aliás, é o mais movimentado do mundo para voos internacionais. Lá pelo meio-dia, as autoridades já confirmaram o que tinha acontecido e, à tarde, o céu da cidade praticamente virou uma zona de combate. E o impacto, claro, foi imediato e, acima de tudo, humano. 4 civis se feriram nesse ataque perto do aeroporto. Olha só as nacionalidades: indiana, ganesa, bengalê. Isso só mostra como um ataque num lugar como Dubai repercute na hora pelo mundo inteiro. E aí a gente tem essa cena que é totalmente surreal. Um caça F-16 em pleno combate aéreo, não num campo de batalha qualquer, mas sobre uma praia lotada de turistas em Dubai. Essa imagem, que foi gravada por uma pessoa que estava lá na praia, virou o símbolo perfeito do choque entre a imagem de paraíso da cidade e essa nova e bem dura realidade. Agora, é muito importante entender que esse ataque a Dubai não surgiu do nada, não foi um caso isolado. Na verdade, foi a parte mais visível de uma ofensiva muito maior e coordenada pelo Irã, que se espalhou por todo o Oriente Médio e, claro, elevou a tensão na região a um nível altíssimo. Se a gente olhar o quadro completo, dá para ver um padrão bem claro. Foram ataques acontecendo ao mesmo tempo, mirando em infraestruturas importantíssimas de energia e transporte na região toda, do Estreito de Hormuz até os campos de petróleo da Arábia Saudita. O objetivo parecia ser um só: causar o máximo de estrago econômico e simplesmente paralisar o comércio global. Bom, mas qual foi a arma por trás dessa ameaça toda? Para a gente entender de verdade o que aconteceu, a gente precisa olhar mais de perto para a tecnologia que tornou esses ataques possíveis. Estou falando dos drones kamikaze. Explicando de um jeito simples, um drone kamikaze é basicamente um míssil guiado que pode esperar o momento certo para atacar. Diferente de um foguete normal, ele pode ficar sobrevoando uma área, procurando um alvo e só então mergulhar para fazer o ataque. Isso faz deles armas super flexíveis e, claro, muito perigosas. E o detalhe é que essa tecnologia está evoluindo muito, muito rápido. Os drones mais antigos, tipo o Shahed 136, tinham um motor a gasolina bem barulhento, sabe? O que tornava mais fácil ouvir e rastrear. Agora, os modelos mais novos, como o Shahed 101, usam motores elétricos. São bem mais silenciosos, mais difíceis de detectar, o que os torna uma ameaça muito, mas muito maior. Mas ok, deixando a tecnologia um pouco de lado, qual foi o custo humano de tudo isso? Em Dubai, aquele refúgio de luxo virou, de uma hora para outra, uma armadilha. O impacto foi direto e devastador, tanto para as pessoas quanto para a economia. A história daquele executivo que a gente ouviu lá no começo é o retrato perfeito desse caos. A viagem da equipe dele virou uma luta desesperada para tentar sair da cidade. As opções que eles consideraram pareciam coisa de filme de ação. Jatos particulares com o preço quadruplicado, iates para a Índia e, no fim, nada funcionou. E a escala da crise foi gigantesca. Pensa só, tinham 50 mil turistas russos nos Emirados Árabes quando o espaço aéreo fechou. Muitos deles estavam lá aproveitando as férias escolares. E desses 50 mil, cerca de 20 mil ficaram completamente presos. Voos cancelados, sem ter para onde ir, hotéis lotados e uma incerteza que devia ser angustiante. Enquanto isso, a ameaça não parava. As defesas aéreas do país interceptaram quase 1.400 drones. Isso é um ataque aéreo em escala massiva, o que mostra bem a intensidade da ofensiva. E mesmo que a maioria dos drones tenha sido abatida, infelizmente a tragédia aconteceu. 6 mortes foram confirmadas no país todo. É um lembrete bem sombrio de que, mesmo com as melhores defesas, o perigo era muito real. O que nos leva ao dano talvez mais profundo de todos.
Um dano que não foi nos prédios, mas na própria ideia do que Dubai representa. A reputação da cidade, que foi construída com tanto cuidado por décadas, foi simplesmente abalada até sua base. E é aqui que está o verdadeiro prejuízo, porque quando drones atingem símbolos globais como o Hotel Burj Al Arab, o impacto vai muito além da estrutura física, atinge a marca da cidade. O modelo de negócio de Dubai é vender segurança, estabilidade, conexão, e esses ataques mostraram que nem mesmo o oásis mais seguro do mundo está imune à tempestade que acontece ao redor. E isso tudo deixa uma pergunta fundamental no ar. Será que o modelo de Dubai, que foi todo construído nessa promessa de ser um porto seguro, um hub global que nada abala, será que ele sobrevive a essa nova realidade? A recuperação não vai ser só sobre reconstruir prédios, mas sim sobre restaurar a confiança. E essa é a grande questão que, por enquanto, não tem resposta.